Boa noite. Boa noite. Vice afastado da Caixa conta que levou para Temer pressões de Eduardo Cunha. Da prisão, o ex-deputado contesta. Ele atribui a nomeação ao presidente. Medidas de segurança para o julgamento do recurso de Lula devem ser ampliadas. O ex-presidente critica desembargador por divulgar ameaças sem detalhes. Odebrecht fecha o primeiro acordo sobre desvios em obras públicas em São Paulo. Serão devolvidos mais de 20 milhões de reais desviados na gestão Kassab na prefeitura. A corrida pela vacina contra a febre amarela continua, mesmo em áreas sem risco. Filas na rede pública começam de madrugada e em clínicas particulares o estoque acabou. As duas Coreias dão mais um passo para afastar a ameaça de uma guerra. Os países vão desfilar juntos e vão ter equipe única numa prova das Olimpíadas de Inverno. E uma cena que já faz parte da paisagem da Avenida Paulista. São jovens que pedem doações para várias entidades e ONGs, entre elas o Greenpeace. O Jornal da Gazeta está no ar. Mesmo depois do governo afirmar que não há motivo para pânico, o aumento dos casos de morte por febre amarela tem provocado uma corrida aos postos de saúde. As filas são enormes, até nas unidades fora das áreas de risco. Na UBS de Santa Cecília, foram distribuídas 1.000 senhas, metade da quantidade de ontem. Mesmo sem a garantia do atendimento, muita gente continuou na fila. Mas, antes do meio-dia, um funcionário avisou que a vacina tinha acabado. Os portões do posto foram fechados e as pessoas orientadas a voltar outro dia. Não vai chegar mais. Não vai chegar mais hoje. É para todo mundo ir embora aqui. Isso. A Guarda Civil foi chamada porque houve tumulto. Eu estou há mais de 5 horas na fila. Fui no Parque Dom Pedro, não tem seringa. E aqui tem a seringa e não tem a vacina. Situação semelhante na UBS do Bom Retiro. As senhas começaram a ser distribuídas antes das 8 da manhã para quem chegou de madrugada na fila. Mas por volta das 10h30, as seringas acabaram. Só 500 pessoas foram vacinadas. Estamos desde o outro quarteirão, sem nenhuma garantia de nada para tentar tomar alguma vacina. Isso perdendo o dia de trabalho. O estado de São Paulo já acertou com o Ministério da Saúde um reforço de 1 milhão de doses para a campanha de vacinação que agora começa antes, no dia 29 deste mês. E aí, em 15 dias, a Secretaria da Saúde espera multiplicar por 3 a quantidade de gente imunizada no estado, com mais de 8 milhões de pessoas vacinadas em 54 municípios da Grande São Paulo, do Vale do Paraíba e da Baixada Santista. Nessas cidades ainda não há risco de contágio, mas é onde o vírus pode chegar primeiro. Na campanha, que vai até 17 de fevereiro, a dose padrão será repartida entre 5 pessoas, de forma que cada uma receba 0,1 ml da vacina. Segundo as autoridades, é o suficiente para a proteção contra o vírus durante até 8 anos. Muita gente admite que correu para o posto agora para receber a dose integral de 0,5 ml, que vale a vida toda. Eu acho que é mais segura. Eu acho que sim. Também tem sido difícil encontrar a vacina contra a febre amarela na rede privada. Nós ligamos para 6 dos maiores hospitais e clínicas de São Paulo e a resposta foi a mesma. Prezado cliente, informamos que não estamos oferecendo a vacina contra a febre amarela. Obrigada. Nas farmácias agora autorizadas a aplicar vacinas, a dose contra a febre amarela custa em torno de R$ 140, mais barato que em centros médicos, onde a dose chega a R$ 220. Mas o estoque também está esgotado desde a semana passada. Patrícia vai viajar para a Colômbia, país considerado área de risco de contágio. Mais de 130 países exigem a vacina contra a febre amarela. Mas para conseguir o certificado internacional, Patrícia precisa apresentar a passagem aérea. Por causa do aumento da procura, a Anvisa passou a emitir o documento apenas para quem comprovar a viagem marcada. Ela só vai em novembro,
mas decidiu antecipar a vacina. A gente está começando a ficar com medo, né? Porque está espalhando cada vez mais. No Hospital Emílio Ribas, que fornece o certificado, o atendimento precisa ser agendado pela internet e só há vaga a partir de abril. O município de Mariporã, na Grande São Paulo, decretou hoje estado de calamidade pública por causa da febre amarela. A Secretaria de Saúde do município informou que já há 6 mortes confirmadas pela doença, de um total de 13 casos de pessoas infectadas e 57 sob suspeita. O município também anunciou que não vai mais vacinar pessoas que moram em outras cidades. A Secretaria de Saúde de São José dos Campos confirmou que um paciente de 28 anos que esteve em Mariporã no começo do mês morreu com sintomas da doença. Os exames para saber se ele tinha o vírus devem ficar prontos em 15 dias. O governo de Minas Gerais notificou hoje mais 4 mortes por febre amarela. Agora são 15 os óbitos no estado desde dezembro do ano passado. A Secretaria de Saúde de São Paulo recomenda que qualquer doação de sangue seja feita antes da vacinação contra a febre amarela. O Carlos tem 17 anos e é doador de sangue. Hoje foi a segunda vez que ele doou. Meu amigo que me motivou a doar sangue, que ajuda as pessoas e é um ato nobre de fazer. O Leandro começou a ter o hábito só quando um parente dele precisou. Eu doei a primeira vez com 18 anos, mas foi mais para ajudar uma pessoa, um familiar que precisava. E depois desse período para cá, acabei não participando mais. E agora, nessa nova campanha que eles estão precisando, né, período de férias, e o meu tipo sanguíneo é um dos que estavam precisando. A Fundação ProSangue, vinculada ao governo do estado, está operando com cerca de 45% do estoque. Das 1.500 bolsas de sangue necessárias para o pronto abastecimento, apenas 850 estão cheias. Os tipos O positivo e O negativo já estão em estado crítico. O O negativo é justamente o tipo do Leonardo. Tem sempre alguém que precisa, então tem que fazer a parte e fazer sua parte e doar aqui. Aos doadores, novas regras passaram a ser exigidas com relação à febre amarela. A recomendação do governo do estado é para as pessoas doarem sangue antes de serem vacinadas contra a doença. Quem já se vacinou deve esperar 28 dias para realizar a doação. Para aqueles que moram em cidades onde já foi confirmado ao menos um caso da doença, a espera é de 30 dias. Mas se a pessoa foi imunizada há mais de 28 dias, a doação está liberada, mesmo que ela more em alguma área de risco. Quem já contraiu a doença da febre amarela deve aguardar ainda mais para realizar a doação. 6 meses, desde que a pessoa esteja 100% recuperada e com alta médica. Se o doador tiver segurança de que ele teve a febre amarela e que traz dados de que ele foi tratado há mais de 6 meses ou mais de 6 meses atrás, ele pode voltar a doar sangue. Sempre que tiver os exames, é importante que os traga também. A nova medida não pretende restringir a quantidade de doadores. Basta conciliar na agenda os 2 compromissos com a saúde. A Vanessa, que doa sangue 2 vezes ao ano, dá uma dica. Do mesmo jeito que a febre amarela faz mal, pode matar alguém, tem pessoas no hospital precisando de sangue também, que pode salvar uma vida. Os únicos que não podem ser culpados pela epidemia de febre amarela em pleno século XXI são os mosquitos e os macacos. Os culpados são os homens públicos, às vezes chamados de macacos, de burros e de tucanos. Em 2018, uma doença que sempre existiu nas matas invadiu as nossas moderníssimas cidades. Quando se discute, numa época em que se discute inteligência artificial e a colonização de Marte, abaixo do Equador, perdemos a guerra para um mosquito. A Grande São Paulo tem pelo menos 2.000 áreas de ocupação irregular, que jogam esgoto em lugares inadequados. Ora, esgoto não tem fronteira e mosquito, muito menos. Alguns paulistas ainda não perceberam, mas o mosquito da periferia é o mesmo que pica a pele bem hidratada dos moradores do Jardim Europa, do Morumbi. A coisa fica feia mesmo quando há mais mosquito que vacinas. Ainda bem que o mosquito fracionado não sobrevive.
Na segunda mobilização do ano contra o aumento das passagens do transporte público em São Paulo, os manifestantes foram impedidos de protestar em frente à casa do prefeito João Dória. A repórter Fernanda Azevedo tem outras informações. Boa noite, Fernanda. Olá, Estela, boa noite a todos. Isso mesmo, eles foram impedidos de se manifestar em frente à casa do prefeito João Dória. Então, eles se concentraram entre a Avenida Faria Lima e a Cidade Jardim. Essa concentração bloqueou esse cruzamento por cerca de 1 hora. Eles fizeram algumas atividades que estavam programadas para acontecer em frente à casa do prefeito João Dória. Há cerca de 15 minutos, os manifestantes iniciaram uma caminhada aqui pela Avenida Faria Lima. Houve uma tentativa de negociação com a Polícia Militar para que eles ficassem em 3 faixas e liberassem 2 para o fluxo de veículos. Não houve acordo, então eles agora bloqueiam toda a pista da Faria Lima e devem caminhar até o Largo da Batata. Pelo menos esse foi o trajeto informado inicialmente. Esses trajetos costumam mudar. A manifestação, como eu disse, estava prevista para acontecer na rua do prefeito João Dória, do PSDB. Mas desde cedo, a Polícia Militar realizou diversos bloqueios na rua do prefeito, com muitas revistas em quem tentasse se aproximar. Por isso, os manifestantes decidiram ir para o cruzamento da Avenida Faria Lima com a Cidade Jardim, bloquearam o trânsito. Como eu disse anteriormente, houve uma tentativa de negociação, a tropa de choque chegou, mas não houve acordo entre os manifestantes. Nós não temos o número exato de manifestantes, não foi informado pelo movimento e nem pela Polícia Militar. Voltamos ao estúdio. O governo federal anunciou hoje a liberação de 406 milhões de reais para ampliação de vagas no ensino médio em tempo integral em escolas públicas. A informação foi dada pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, ao lado do presidente Temer, no Palácio do Planalto. Segundo o ministro, o dinheiro vai ser repassado aos 26 estados e ao Distrito Federal no programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral. A Polícia Civil confirmou que o carro que atropelou e matou o torneiro mecânico Oswaldo Borim, de 79 anos, participava de um racha. Um dos motoristas foi identificado e indiciado por participar da corrida e não prestar socorro à vítima. A polícia procura o outro motorista que teria atropelado o aposentado. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Heitor Penteado com a Avenida Pompeia, na Vila Madalena, no domingo. Oswaldo Borim foi morto quando atravessava a faixa de pedestres a 1 quadra da sua casa. Os 2 motoristas que participavam de um racha fugiram, sem prestar socorro à vítima. Segundo testemunhas, os carros estavam em alta velocidade. O limite de velocidade da via é de 50 km por hora. O Ministério Público Federal afirma que há um monumental esquema de corrupção na Assembleia do Rio e pediu a manutenção da prisão de Jorge Picciani, do PMDB, presidente afastado da Assembleia. O documento do Ministério Público, que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, diz que o monumental esquema de corrupção no Legislativo Fluminense começou nos anos 90 e perdurou até o ano passado, quando a Operação Cadeia Velha, um desdobramento da Lava Jato, foi lançada. Picciani é acusado de receber mais de 77 milhões de reais em propina da FETranspor, a Federação das Empresas de Ônibus do Rio, entre 2010 e março de 2017. Em troca, ele defendia interesses dos empresários de ônibus na Assembleia. Segundo o Ministério Público, ele lavou dinheiro até na compra e venda de gado. Os procuradores apontam que Picciani, o antecessor dele, Paulo Melo, e o segundo vice-presidente da Assembleia, Edson Albertassi, formam uma organização criminosa integrada também pelo ex-governador Sérgio Cabral, todos eles do PMDB. Eles estão presos na cadeia pública de Benfica, no Rio, e negam as acusações. O Tribunal Regional Federal nega o novo recurso e a posse da deputada Cristiane Brasil, do PTB, no Ministério do Trabalho, que segue suspensa. A decisão é uma resposta aos pedidos feitos pela defesa da parlamentar. Todos os recursos que a Advocacia Geral da União e os advogados de Cristiane Brasil poderiam tentar no Rio foram esgotados. Agora, uma nova tentativa para que a deputada federal assuma o ministério deve ser feita no STJ ou então no Supremo Tribunal Federal. Cristiane Brasil foi nomeada dia 4 de janeiro, mas não pôde assumir até agora por decisões judiciais. Os processos foram apresentados depois de ser revelado que a filha de Roberto Jefferson foi condenada em ações trabalhistas.
Vice-presidentes interinos vão ocupar as vagas deixadas pelos 4 vice-presidentes do banco afastados ontem. Um dos dirigentes contou que levou Temer pressões de Eduardo Cunha. A decisão de afastar 4 vice-presidentes do banco foi do presidente Michel Temer, que já tinha rejeitado a recomendação feita anteriormente por procuradores da Força Tarefa Greenfield, que investigam irregularidades na Caixa. Temer voltou atrás depois do pedido de afastamento feito pelo Banco Central e do aviso do Ministério Público Federal de que o próprio presidente poderia ser responsabilizado pela manutenção dos dirigentes. Ainda contando votos para emplacar uma reforma da Previdência, o Planalto resistia em mexer em indicações políticas com medo de desagradar aliados da base. Das 12 vice-presidências da Caixa, 11 são ocupadas por 7 partidos, entre eles o PP, o PMDB e o PRB. O afastamento por tempo indeterminado ocorre após uma auditoria independente feita pelo escritório Pinheiro Neto, contratado pela Caixa Econômica Federal, revelar que os indicados nos cargos exerciam papel político dentro do banco. Entre as irregularidades, encontros indevidos com parlamentares, sucessivas tentativas de influência nas decisões da estatal e até mesmo vazamento de informações sigilosas. Uma das provas encontradas pelos investigadores é um e-mail de Temer, quando ele ainda era vice de Dilma Rousseff, encaminhando um pleito para a Superintendência Regional de Ribeirão Preto. A mensagem foi destinada ao vice-presidente da Caixa, Roberto Derzier de Santana, afastado hoje. Derzier é indicação do PMDB. O relatório da auditoria também mostra que ele recebeu pedidos sobre informações internas do banco feitos por Moreira Franco. Em agenda, nesta manhã, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência afirmou que solicitações foram feitas no âmbito funcional. Qualquer solicitação que, eventualmente, qualquer pergunta, qualquer indagação, elas sempre estiveram no âmbito funcional. Também foram afastados Deusdina dos Reis Pereira, indicada pelo PR. Ela é suspeita de negociar a liberação de um crédito da Caixa em troca de sua nomeação para o Conselho da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. Antônio Carlos Ferreira contou aos investigadores que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso, fez exigências para mantê-lo no cargo, como prestar contas sobre sua atuação e informar todas as operações do banco acima de 50 milhões de reais. Disse também que relatou a situação ao então vice-presidente da República, Michel Temer, que o tranquilizou, dizendo que Cunha era controverso. Ferreira também foi citado por delatores da JBS Friboi como intermediário da propina paga ao ex-ministro da Indústria e Comércio Exterior, pastor Marcos Pereira, do PRB. Outro afastado foi José Henrique Marques da Cruz. Relatório interno apontou relações com Gedel Vieira Lima e Eduardo Cunha, que tinham interesse sobre operações de empresas do Grupo JBS. Gedel, assim como Cunha, também está preso. Hoje, o presidente da Caixa indicou os nomes dos 4 interinos que vão substituir os afastados. Gilberto Ock, do PP, também é investigado. Ele criticou o pedido do Ministério Público pelo afastamento dos dirigentes. Disse que não se pode satanizar indicações políticas. Em delação, o doleiro Lúcio Funaro disse que Ock tinha meta mensal de propina para distribuir a políticos do Partido Progressista. Ele nega as acusações. Da cadeia no Paraná, onde está preso, Eduardo Cunha negou influência em nomeações na Caixa. Numa nota, o ex-deputado afirmou que a nomeação de Antônio Carlos Ferreira coube ao presidente Michel Temer. Segundo o PMDBista, Ferreira foi indicado para a vice-presidência corporativa da Caixa em 2014, pela então deputada e hoje senadora Rose de Freitas, também do PMDB, diretamente ao então vice-presidente Michel Temer. Cunha afirmou também que as declarações de Ferreira são falsas. Rose de Freitas não se manifestou. Antônio Carlos Ferreira disse que é servidor efetivo da Caixa, a qual tem prestado serviços com ética e dedicação. Ele disse que enfrentou com veemência as absurdas exigências de Cunha assim que foi nomeado. Os demais dirigentes do banco que foram afastados também negam as denúncias. A Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul quer que os prédios públicos sejam fechados no dia do julgamento de Lula, na quinta-feira que vem. Em ato político no Rio, o petista criticou o presidente do tribunal que vai julgá-lo. O secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, César Schirmer, pediu o fechamento de todos os prédios públicos que ficam dentro do Parque da Harmonia, no entorno da sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. No local funcionam INCRA, Receita Federal,
IBGE e SERPRO, órgão de processamento de dados do governo federal. A previsão é que ocorra manifestações a favor e contra Lula na cidade. Na quarta-feira que vem, a 8ª turma da Corte vai analisar um recurso do ex-presidente Lula, no caso que envolve o triplex em Guarujá. Nesta ação penal, o juiz Sérgio Moro condenou o petista a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A preocupação das autoridades é que tenha confusão entre os manifestantes. E ontem, durante ato a favor da candidatura dele no Rio, Lula criticou o presidente do TRF da 4ª Região, Thompson Flores. O desembargador não vai participar do julgamento do petista. No discurso, Lula disse que ele era bisneto do coronel que ordenou a invasão de Canudos, na Bahia, em 1896 e que resultou na morte do líder local, Antônio Conselheiro. As declarações contra Flores foram dadas após o petista dizer que não criticaria os juízes que vão julgá-lo, justamente porque não os conhecia. Eu acho estranho o presidente do tribunal não ter lido a sentença e ter falado que ela era irretocável. Mas como tem leitura dinâmica, pode ser também. Se você for ver um pouquinho a história, esse cidadão é bisneto do general Thompson Flores, que invadiu Canudos e matou Antônio Conselheiro. É da mesma linhagem. Então, quem sabe, ele esteja me vendo como cidadão de Canudos. Lula também criticou reunião realizada na segunda-feira pelo presidente do tribunal com a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, para pedir para discutir as ameaças recebidas pelos desembargadores que julgarão seu caso. A Polícia Federal vai investigar. Agora, o que me chamou a atenção é que esse cidadão vai a Brasília pedir proteção na Suprema Corte, sem explicar quem é que está ameaçando. Lula voltou a se declarar inocente. A Polícia Federal mentiu no inquérito. O Ministério Público mentiu na acusação e o Moro mentiu na sentença. Do lado de fora do Teatro Leblon, onde foi realizado o ato a favor da candidatura à presidência de Lula, houve manifestação pró e contra o petista. A Justiça do Distrito Federal negou hoje mais um pedido de prisão domiciliar do deputado Paulo Maluf do PP. O parlamentar vai continuar preso em uma ala de idosos no presídio da Papuda, em Brasília. Os advogados alegavam que a saúde de Maluf está em risco na cadeia em razão de graves problemas. O juiz Bruno Macacari, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, afirmou que o deputado não é o único doente na Papuda. Paulo Maluf foi condenado no ano passado a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro. Em dezembro, se entregou à Polícia Federal aqui em São Paulo e foi levado depois a Brasília. O Ministério Público de São Paulo assinou hoje o acordo de leniência com a Odebrecht para que a empresa devolva aos cofres públicos cerca de 21 milhões de reais desviados de obras na gestão de Gilberto Kassab, do PSD, como prefeito da capital paulista. Hoje, Kassab é ministro das Comunicações do governo Michel Temer. Pelo acordo, a Odebrecht vai ter 22 anos para quitar a multa de 21 milhões de reais com a prefeitura por desvios promovidos durante a gestão de Gilberto Kassab, do PSD, como prefeito da cidade. 70% do dinheiro deve ser pago em até 10 anos pela Odebrecht em forma de perdão de dívidas da prefeitura com a empresa e obras em andamento na cidade que ainda não foram quitadas pela administração municipal. No caso fechado hoje, a promotoria cobra 85 milhões de reais em multa do ministro Gilberto Kassab pelos desvios. Ele foi delatado pelos ex-executivos Benedito Júnior e Paulo Cezena e foi apontado como beneficiário direto de 21 milhões de reais em propinas, registradas nas planilhas da empreiteira, onde Kassab aparece sob o codinome de chefe turco ou Kibe. A propina teria sido paga ao ex-prefeito entre 2004 e 2014, ano que Kassab era ministro das cidades do governo Dilma Rousseff. O presidente nacional do PSD nega as denúncias e classifica as delações contra ele como absurdas. O acordo fechado hoje é apenas o primeiro de mais de 25 investigações abertas para apurar desvios de recursos no estado de São Paulo. Os promotores paulistas também
também apuram superfaturamento em obras, na gestão de Fernando Haddad, do PT, e de Geraldo Alckmin e José Serra, ambos do PSDB. Ao todo, as investigações envolvem mais de 150 milhões de reais em multas que a Odebrecht deve pagar ao setor público. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal que continue investigando a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB, por obstrução de justiça. A investigação da Procuradoria sobre Jandira Fegali começou em fevereiro do ano passado, na gestão de Rodrigo Janot. A deputada federal do PCdoB é acusada de impedir a inspeção de um fiscal da Justiça Eleitoral que queria verificar a prática de propaganda eleitoral antecipada num evento envolvendo o então candidato ao governo do Rio de Janeiro, Lindbergh Faria, do PT. O inquérito está sob a relatoria da ministra Rosa Weber, no Supremo Tribunal Federal. E hoje, a atual procuradora Raquel Dodge se manifestou pela abertura de processo contra a parlamentar na Suprema Corte. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista ao vivo Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, sobre a guerra do poder público contra a criminalidade. Quem passa pela Avenida Paulista sempre conhece bem os jovens de colete que trabalham para entidades que captam recursos, pedindo um minutinho da atenção dos pedestres. Eles são de ONGs pequenas ou às vezes já internacionalmente conhecidas, mas nem sempre a abordagem deles agrada. O cumprimento do palhaço não é só gentileza, ele busca doações. Mas você aceita em dinheiro também, não? É, dinheiro. Entendi, tô sem agora mesmo. Cartão, cheque. São vários voluntários fantasiados de uma entidade da Zona Sul de São Paulo. Projeto Cara Pintada. Projeto Cara Pintada, Heliópolis. Além da Avenida Paulista, o grupo usa uma página em uma rede social para angariar fundos e alimentos para pessoas carentes. Tem gente que foge do grupo. Eu não costumo parar, eu acho que eles exageram na abordagem, acho invasivo. Outra dessas entidades é a Fundação Abrinq. A ONG promove a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Sem saber que estava sendo gravado, um rapaz explica como a doação é feita. Aí vai ter na fatura do seu cartão, escrito Fundação Abrinq, e os projetos que nós temos disponíveis. Ele fala que as mensalidades vão de R$ 35 a R$ 50. No site da Fundação Abrinq, a associação se intitula como um grupo de empresários do setor de brinquedos que se reuniu no final dos anos 80 para inaugurar o conceito de empresas socialmente responsáveis. Na Avenida Paulista, encontramos outro grupo da Abrinq. Eu pergunto sobre visitar a sede da associação, por exemplo. Mas o rapaz explica que para isso é preciso, antes de tudo, fazer uma doação e se associar. Questão mais de segurança nossa e das crianças. Tá? Olha, a gente vai atravessar agora para o outro lado da Avenida Paulista para saber como é que está essa movimentação de voluntários, dessas pessoas que trabalham para essas entidades aqui do outro lado da Paulista. Encontramos um grupo de outra entidade, o Greenpeace. A gente é a maior ONG de proteção ambiental do planeta inteiro, tá? As doações também não podem ser feitas em dinheiro aos voluntários e precisam ser efetivadas através de transações bancárias. A gente não aceita doações na rua. Nós somos uma ONG independente, tá? Não aceitamos doações de empresas ou do governo. Só de pessoas físicas e voluntariamente no valor de R$ 1,30 por dia, que no mês é o valor de R$ 40. O Greenpeace, que atua nas causas ambientais, está completando 25 anos no Brasil e sobrevive das doações. Muita gente colabora, mas também há quem fique meio ressabiado. Infelizmente, hoje a gente não pode confiar nas pessoas. Existem realmente pessoas que trabalham direitinho e outras realmente são falcatruas, né? O Greenpeace informou que tem cerca de 200 captadores nas ruas contratados pela ONG. As doações que eles conseguem representam 70% dos recursos da entidade e que essa é a única forma de fazer o trabalho de preservação do meio ambiente e se comprometendo exclusivamente com a sociedade. Em nota, a Fundação Abrinq ressaltou a importância da conscientização das pessoas sobre doações para organizações do terceiro setor, que hoje tem 50 captadores contratados por uma empresa terceirizada e que as doações possibilitam a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes beneficiados pelos projetos da Fundação Abrinq. Também procuramos os representantes do projeto Cara Pintada, mas eles ainda não responderam.
Um retrato das relações de amor pode ser visto entre os moradores de rua de São Paulo. Histórias de companheirismo e amizade ajudam a minimizar o preconceito e a causar empatia em quem enxerga apenas a pobreza. Ver, parar e ouvir. Quantas pessoas passam todos os dias pela Angélica em plena Avenida Paulista e não param, não ouvem e às vezes nem veem? Eu acho que pedir é mais difícil. Porque muita gente usa arrogância e ignorância, acham que é para droga, para bebida, mas não entendem que é para sustentar uma criança, para sustentar os cachorros. Ela tem 30 anos e sempre morou em Pirituba, na zona norte da capital. Há 2 anos e meio, Angélica perdeu o emprego de tatuadora e a mãe morreu. O marido, que é pedreiro, também ficou sem trabalho. Passaram a ficar na rua. Muda o conceito de qualquer pessoa. Você aprende a dar valor a qualquer coisa. Ela conta que sem casa não consegue trabalho e sem trabalho, nada de moradia. Com esse círculo vicioso, ficou deprimida. Os animais são uma grande paixão, mas foi há 6 meses que nasceu a sua maior força, o Gabriel. Ele fez eu ter motivo para procurar as coisas, mesmo com muito não na cara. Para ultrapassar estereótipos e dar voz a quem normalmente é marginalizado, o jornalismo se vale de uma escuta sem julgamentos. Simplesmente ouvir. Dá trabalho? Dá sim, mas o resultado pode ser compensador. E foi isso que aconteceu com o Vinícius no documentário A Sós. O filme fala do amor que acontece nas ruas, dos relacionamentos que nascem ou resistem a situações de dificuldades. Esse negócio sobre a solidão, a gente sempre pergunta para a galera em situação de rua, dá para você confiar em alguém aqui? Você se sente sozinho aqui? E o pessoal sempre fala, não confio em ninguém, não tenho amigos aqui. E a gente ficou, poxa, deve ter algumas exceções, devem ter pessoas que convivem com outras pessoas, devem ter pessoas que têm vínculos aqui na rua. Vamos falar sobre essas pessoas. São 22 minutos que mostram 5 parcerias diferentes. Mãe e filha. Porque eu não quero no futuro que eu tenho para elas. Não ter casa, não ter moradia, eu não quero que ela passe o que eu estou passando. 2 amigos. Amor, você age da forma que é necessário. Entendeu? Nem preciso falar. Ele completou. Tá vendo? Um complementa o outro. O homem e os cachorros. Minha mão toda mordida, mas ele gosta de mim. Nunca eu vou deixar ele e nunca ele vai me deixar. O casal tradicional. Tô doente, ele leva no médico, ele me acompanha no médico psiquiatra também. E assim ele vai me ajudando. Ele é uma pessoa boa, é só a cachaça que atrapalha ele. E o homem e a namorada trans. Meu sonho é construir minha família com ela. O que eu não tive. O que eu não tô tendo. A Sós nasceu como trabalho de conclusão de curso de jornalismo do Vinícius, no ano passado, pela PUC de São Paulo. Eu acho que missão cumprida, assim, pensando de que vários relatos ali falam, eu nunca olhei para uma pessoa em situação de rua, agora eu vou ficar mais atento, conversar melhor, tentar olhar esse ser humano que tem. Agora, na internet, a narrativa deixou de ser aprendizado de escola para ensinar sobre a vida. Nós voltamos a falar direto da manifestação contra o aumento das passagens do transporte público de São Paulo. A repórter Fernanda Azevedo continua acompanhando a mobilização. Olá, Fernanda. Gamberini, nós continuamos a nossa caminhada aqui pela Avenida Faria Lima. Os manifestantes do movimento Passe Livre seguem na manifestação aqui em direção ao Largo da Batata. Essa manifestação que começou por volta de 5 horas da tarde era para acontecer em frente à casa do prefeito João Dória, mas bloqueios da Polícia Militar impediram que a concentração fosse lá. O movimento Passe Livre é contra o aumento das passagens, que passaram de R$ 3,80 para R$ 4,00 agora no começo do ano. Essa é a segunda manifestação deles desde o reajuste. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. Já em Santa Catarina, as fortes chuvas deixaram ruas alagadas em pelo menos 17 cidades. O Vale do Itajaí e o norte do estado foram as regiões mais atingidas. De acordo com a Defesa Civil, 7 cidades tiveram registros de alagamentos. Houve deslizamentos de terra, ruas alagadas e casas e pessoas ficaram ilhadas. Em Blumenau e em Brusque, há desalojados, pessoas que tiveram que deixar temporariamente suas casas. A Prefeitura de Blumenau decretou situação de emergência. Em 7 dias choveu na cidade o esperado para todos
todo o mês de janeiro. A Defesa Civil do Estado alerta para a previsão de mais chuvas nos próximos dias. O litoral do Paraná também foi atingido. Em Matinhos, a água entrou em mais de 300 casas. E aqui em São Paulo, os dias têm sido muito parecidos, quentes, ensolarados e com as temidas chuvas de verão no fim da tarde. É verdade, depois da máxima de 30 graus, já choveu em alguns pontos da capital e pode chover mais ao longo da noite e da madrugada. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira com Mariana Armentano. A quinta-feira promete ser de tempo instável, mas com temperaturas altíssimas à tarde em boa parte do Brasil. Só na área clara, entre o Rio, Espírito Santo, Minas, Goiás, Tocantins e quase todo o Nordeste, que o sol brilha forte entre poucas nuvens. Em São Paulo, as temperaturas vão disparar. O sol aparece com força e a sensação é de tempo abafado em todo o estado. Só não deve chover na região de Franca. Nas demais áreas, as nuvens ficam mais carregadas com o decorrer do dia e provocam pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Há risco de chuva forte no oeste paulista e antes dela, a máxima vai aos 33 graus em Presidente Prudente e aos 34 em Presidente Bernardes. No centro-norte, máxima também na casa dos 34 na região de Ribeirão Preto e em Araraquara. Na faixa leste, teremos máxima em torno dos 31 em Campinas e em São José dos Campos e dos 34 em Santos e em Caraguá. Na Grande São Paulo, chove de forma isolada, mas o calor é geral. Nessa madrugada, teremos mínima de 21 e máxima à tarde de 33 graus. Aí na sexta, continua bem quente, com temperaturas entre 21 e 32 graus, mas no final de semana, a chuva tende a acontecer a qualquer hora e refresca o calorão. No sábado, a máxima fica em torno dos 28 graus. No Chile, o Papa Francisco rezou hoje uma missa campal em homenagem às vítimas da ditadura de Augusto Pinochet. A celebração em Temuco, no sul do Chile, foi no aeroporto que funcionou como um dos principais centros de tortura da ditadura. O Papa começou a homilia falando em Mapudungum, a língua dos Mapuches, um dos povos originários da região antes da colonização espanhola. Os Mapuches são a etnia mais importante do Chile, que denuncia discriminação e abusos e reivindica a restituição de territórios ancestrais, hoje em mãos privadas. Francisco falou contra o uso da violência nessa luta pelo reconhecimento, afirmando que não se pode pedir o reconhecimento aniquilando o outro, pois isso desperta mais violência e divisão. No fim da noite de ontem, um grupo armado atacou o perímetro de segurança, que protege o aeroporto, e incendiou 2 helicópteros, uma igreja e uma escola. Segundo as autoridades, grupos mapuches podem ser os responsáveis pelas ações. No local dos ataques, o grupo armado deixou panfletos dizendo que os estrangeiros não são bem-vindos na região. As negociações entre as Coreias do Norte e do Sul continuam avançando e os dois países confirmaram que vão desfilar juntos e terão uma equipe única de atletas nos próximos Jogos de Inverno. O anúncio foi feito pelo Ministério da Unificação Coreana da Coreia do Sul depois de uma reunião na zona desmilitarizada que divide a península. Com a integração de atletas dos dois países no time feminino de hóquei no gelo e participação das duas delegações na abertura do evento, com uma bandeira unificada, as duas Coreias repetem o que aconteceu nas Olimpíadas de Sydney, em 2000. A reunião desta quarta foi a segunda em alto nível entre as duas Coreias, em pouco mais de uma semana, justamente quando os Estados Unidos tinham aumentado a pressão diplomática e econômica sobre a Coreia do Norte comunista. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Michele Gianella. Lembramos que depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o professor Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. O Campeonato Paulista começa a ser disputado aqui em São Paulo e 3 times grandes da capital estreiam justamente nessa noite que você volta aqui ao Jornal da Gazeta. Seja bem-vinda, Michele. Boa noite. Muito obrigada, Estela. Boa noite para você. Muito bom estar aqui no Jornal da Gazeta. Bom, é exatamente isso, né? Exatamente isso. O Santos já entrou em campo, tá bom? O Palmeiras também vai entrar em campo amanhã. O São Paulo entra em campo também daqui a pouquinho contra o São Bento. E
As partidas estão acontecendo neste momento, mas seguem em 0-0. Palmeiras, como eu disse, só vai jogar amanhã contra o Santo André, enquanto o Coringão enfrenta daqui a pouco a Ponte Preta, e o Corinthians está de volta ao Pacaembu hoje, às 9h45 da noite. É uma partida que realmente marca o retorno do Timão ao Pacaembu. Vamos conferir a reportagem. Estreia no Campeonato Paulista, a torcida corintiana e o estádio do Pacaembu. Ingredientes que certamente irão atrair a fiel torcida e anima também quem comanda o Corinthians. Para mim é um privilégio muito grande dirigir o Corinthians no Pacaembu, né? Isso pessoal, particular, onde o Corinthians tem muitas histórias, foi a sua casa durante muito tempo, muitos anos. Então, para mim, é um privilégio. O próprio trajeto do CT até o estádio já vai nos trazer muitas boas recordações. E logo mais retornaremos para casa, né? Existiu uma possibilidade contra o São Paulo, talvez não, né? Mas logo mais a gente retorna para a nossa casa, para a nossa arena. O Timão não atua no Paulo Machado de Carvalho desde agosto de 2016, no empate com o Cruzeiro por 1-1. De lá para cá, o clube passou por uma reformulação. Venceu o último Paulista e o Campeonato Brasileiro. Perdeu jogadores. Mas importante é Jô, que por enquanto será substituído por Casim. A posição de centroavante permanece a grande incógnita desta temporada, principalmente com os boatos da contratação de Henrique Dourado e o retorno de Emerson Sheik ao Timão. A carência no setor hoje ofensivo faz os números se elevarem a um patamar muito desproporcional. Sinceramente, essa é a realidade. Nós não podemos ir no mercado trazer um atleta que não estou dizendo que ele não mereça. Ele fez e muito ano passado. A mesma numeração de gols da competição mais difícil, na opinião, que o Jô fez. Então, mas é fora da curva. Bom, Michele, como você bem disse, né, o Corinthians entra daqui a pouco em campo, mas o Corinthians, você acha que já vem assim com um pouco mais bem preparado, já que teve esse campeonato nos Estados Unidos, que é um campeonato teste? Acho que lá é uma brincadeira, é um torneio para o Corinthians ter nome fora e ganhar dinheiro, mas agora começa realmente o campeonato, né? Então, o Corinthians, ele já tem um padrão de jogo, ele já tem um time organizado. Claro que ele precisa de um centroavante, porque o Jô saiu, então isso faz muita falta ao time, mas é o maior vencedor do Campeonato Paulista com 10 títulos, né? E também o campeão do ano passado. Vamos aguardar o jogo de hoje. E depois de 2 anos sem jogar oficialmente, o empresário do jogador, Ronaldinho Gaúcho, anunciou que o atacante vai pendurar as chuteiras, né, Michele? Nas redes sociais não se falou em outra coisa. Pois é, Estela. De Messi a Neymar, passando por Pelé. Olha, todos os craques aí publicaram hoje uma nota de despedida para o Ronaldinho Gaúcho, campeão mundial com a seleção brasileira em 2002. O jogador estava sem contrato desde setembro de 2015, quando ele rescindiu com o Fluminense. O craque surgiu no Grêmio em 1998, quando foi transferido para o Paris Saint-Germain em 2001 e chegou ao Barcelona em 2003, onde ele atingiu o ápice da carreira, sendo eleito o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005. E aí ele ganhou o apelido de El Mago pelos lindos dribles, pelas belas jogadas, né? Em 2008 ele passou pelo Milan, em 2011 voltou ao Brasil para defender o Flamengo, onde também jogou pelo Atlético Mineiro e conquistou a Libertadores da América pelo Clube Mineiro em 2013. Antes de passar pelo Fluminense, Ronaldinho Gaúcho teve uma rápida temporada no México em 2014 e hoje apenas representa o Barcelona em partidas festivas pelo mundo. O irmão e empresário do jogador, ele disse que depois da Copa do Mundo, que vai acontecer na Rússia, o Ronaldinho Gaúcho deve fazer algumas partidas de despedida, tanto no Brasil como na Europa. Ok, Michele, muito obrigada. Obrigada, uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Com você, Gamberini. Daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia, ao vivo, Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Eles vão falar sobre a guerra do poder público contra a criminalidade. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o desafio do poder público na guerra contra o crime. Entrevisto Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e professor titular de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Muito obrigada, professor. Prazer meu estar aqui. O início de 2018
foi marcado por rebeliões em presídios, por fugas, exatamente o que aconteceu no início de 2017. O ministro da Justiça já se manifestou nesse momento, dizendo que o desleixo dos estados com os presídios configura crime contra a humanidade. Que sentido que tem uma frase como essa vindo do poder central? Eu diria que, de fato, é real. Por que é real? Porque se nós olharmos as convenções internacionais que regulam o tratamento mínimo a ser aplicado àqueles que foram condenados pela justiça e que estão cumprindo penas, você tem que oferecer condições minimamente adequadas de cumprimento das penas. Você não pode, por exemplo, superlotar uma cela, você não pode, na verdade, degradar tanto o ambiente a ponto das pessoas terem os seus mínimos direitos, mesmo tendo sido condenados, tendo os seus mínimos direitos violados. Então, os estados, quando não promovem nenhuma mudança, quando convivem com isso, isso significa que eles são, na verdade, responsáveis. E o poder central, a responsabilidade Não, eu acho que o poder do central governo também federal? Tem. Eu acho que o poder central também tem. Eu acho que essa questão da segurança pública não é uma questão puramente dos estados. Né? O problema do crime, da violência, é cada vez mais uma situação não só nacional, mas transnacional, né? Que ultrapassa as fronteiras. Né? Então não pode ser uma política exclusivamente de cada estado. Né? Ainda que cada estado tenha que formular suas diretrizes, que tenha que implementar suas diretrizes, vamos dizer, o governo federal, através dos no Ministério da Justiça, através das secretarias de segurança pública, os órgãos correlatos, tem que ser, na verdade, um órgão que coordene nacionalmente a implementação de políticas. Né? E houve, ano passado, o lançamento daquele Plano Nacional da Segurança Pública, que prometia um revolucionário combate ao crime. Não saiu do papel? Não saiu do papel. Nós, infelizmente, tivemos, desde o governo Fernando Henrique, no governo Lula da Silva, tivemos bons projetos de política nacional de segurança pública. Projetos? Projetos. Ou seja, eles tiveram uma capacidade, esses governos tiveram uma enorme capacidade de formular projetos. Agora, baixa capacidade de implementação. Né? Em parte porque encontram barreiras no federalismo. Né? O fato de que um governo federal não pode impor a um estado como ele deve administrar a segurança pública do seu estado. Né? Então, o que acontece? Nós temos que, na verdade, encontrar uma fórmula político-institucional pelos quais o governo central é responsável pela formulação de uma política geral e ele, de alguma maneira, é parceiro dos estados na execução dessas políticas. Agora, é interessante, que assim, quando acontece essas rebeliões, acontece tudo isso e o noticiário fica muito fato na informação, fica a impressão que as facções que existem nos presídios, que a dominação dessas facções não foi controlada. Isso se amplia sugerindo que a coisa só vai piorar. Maria Lídia, eu estou nessa área de pesquisa há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos que eu venho falando dos efeitos perversos da política de encarceramento de massas. Não é? É claro que encarceramento ele existe em todos os países. Agora, deve-se aplicar penas, preferencialmente, que não levem necessariamente ao encarceramento e à superpopulação dos presídios. Por quê? Porque vai haver, no tempo, uma defasagem entre a capacidade do poder público de administrar os presídios e a movimentação dos presos, sobretudo quando você tem presos que estão vinculados ao crime organizado. Não é? Então, essa política é uma política de mão única que vem sendo adotada há 4, 5 décadas. Não é? O resultado dela é esse. Não é? Então, enquanto você de alguma maneira, não romper esse círculo vicioso, não atacar de fato o encarceramento, e atacar o encarceramento significa, de alguma maneira, enfrentar o problema da política de drogas. Não é? Nós sabemos que a questão das drogas, a política de drogas está em discussão no mundo inteiro. Não é? Nós devemos estudar melhor e aprender melhor as experiências de êxito dos países
que adotaram uma política mais flexível para evitar os problemas das prisões. Né? Você veja, mesmo os Estados Unidos, que é considerado um país com uma enorme população prisional, está numa rota de desencarceramento. Quer dizer, e nós continuamos numa rota atrasada. É interessante porque existe um senso comum que lugar de bandido é na cadeia, é na prisão. E aí vem a indagação, se a prisão é uma proteção à sociedade ou ela se transformou numa ameaça à sociedade? A prisão deveria ser reservada a determinados times de crimes e determinados autores. Ou seja, pessoas que reconhecidamente não têm condições de se integrar num tempo razoável na sociedade. Agora, indivíduos que tenham cometido crimes, que você possa discutir o potencial, vamos dizer, de dano que ele causa na sociedade, talvez merecesse outro tipo de punição. Não é? Isso precisa ser discutido, isso precisa ser avaliado. Nós esquecemos, quer dizer, quando eu como sociólogo, tenho que decifrar mudanças sociais. E houve uma mudança nos últimos 20 anos na chamada economia do crime. Não é? Quer dizer, o crime organizado, não é? Quer dizer, sobretudo em torno da droga, mas não só em torno da droga, virou uma realidade, não só do Brasil, mas de vários outros países. Um negócio multinacional muito rentável, né? Então, a minha pergunta é, será que não está na hora de se pensar a colocar esta economia dentro da economia oficial e criar algum mecanismo de alguma maneira, você proteger as pessoas e, ao mesmo tempo, saber, por exemplo, do ponto de vista das drogas, o que efetivamente causa dano e o que pode ser, eventualmente, construído uma política de proteção e de tolerância mínima. E a quem interessa não mexer nisso? Eu estou perguntando em termos de poder público. Eu não sou, assim, vamos dizer, de acusar, mas eu acho que tem vários atores que têm muita dificuldade de aceitar. Por exemplo, tem setores da área médica que acreditam que toda droga produz muitos efeitos perversos. Né? Eu não acho que não há um fundo de verdade nisso. Agora, há também exagerações. Né? Então, por exemplo, se discute muito pouco o alcoolismo, certo? Se nós formos olhar, o álcool é acessível e cada vez mais jovens... É droga, né? Tá certo? E é droga, tá certo? Então, eu acho que precisaria ter uma discussão mais substantiva na sociedade para que a gente pudesse efetivamente ter uma nova concepção do que é efetivamente dano para a sociedade e o que nós podemos conviver e lidar com formas alternativas de solução desses problemas e de aplicação de penas. Eu não acho que a gente deva abrir mão de um sistema de justiça, não é? Agora, de qualquer maneira, eu acho que a gente não deve usar da vingança e não devemos agredir direitos fundamentais de quem quer que seja. Professor, sobre essa parte que o senhor fala no desafio do poder público em relação ao controle da criminalidade e, principalmente, em relação ao sistema prisional, é assunto para nossas próximas entrevistas. Assim, essa é uma tarefa até que muitos pesquisadores estão se dedicando. E eu espero que o senhor volte. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado. Gamberini. A polícia da Califórnia ainda não sabe por que um casal manteve encarcerados e acorrentados seus 13 filhos. As vítimas foram libertadas ontem. Segundo os assistentes sociais, Luiz e David Turpin não demonstram qualquer distúrbio mental e parecem conscientes da situação a que submetiam os filhos. A hipótese de abuso sexual dos filhos com idades entre 2 e 29 anos também está sendo investigada. O casal está preso, denunciado por tortura, cárcere privado e por colocar os filhos em risco. A fiança deles é de 9 milhões de dólares, mais ou menos 30 milhões de reais. Uma última notícia, o presidente Temer finalizou hoje à tarde as respostas aos questionamentos feitos pela Polícia Federal. As perguntas se referem ao inquérito que apura suspeitas de um decreto assinado pelo presidente teria beneficiado uma empresa que atua no setor de portos. Temer revisou as respostas junto com o advogado Antônio Cláudio Maris. O material deve ser entregue amanhã ao Supremo Tribunal Federal. A informação é da jornalista Andréia Sadi, do G1. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Neste domingo, 10 para as 3 da tarde, a TV Gazeta transmite ao vivo a Liga de Basquete Feminino, com narração de Vini Rodrigues e comentários de Janete.